Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje o nosso tema é um coração segundo Deus. Tem a referência aqui a 2 versículos que eu gostaria de ler, Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É uma instrução sábia dos Provérbios de Salomão. Mateus 5,8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Estou puxando aqui a sequência do Bini, que começou a falar das bem-aventuranças, e aqui é uma outra bem-aventurado os limpos, porque verão a Deus. É uma promessa de Deus. Nós queremos ver Deus, sentido espiritual. Um dia veremos face a face, mas enquanto nós não vemos face a face, nós precisamos vê-lo espiritualmente, correto? Então, os limpos de coração vão ver Deus. Então, hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito do coração. É um ponto muito importante na Bíblia. Nós vamos ver algumas passagens, várias passagens, que vai nos fazer compreender melhor a extensão da ação do coração na nossa relação com Deus. Tá? Eu queria ler uma passagem de Marcos, onde Jesus ele é interpelado pelos escribas, está em Marcos 12, versículos 28 em diante. Chegando uns dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus foi a seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o Senhor aqui ele resumiu toda a lei do Velho Testamento e toda, vou colocar entre aspas, a lei do Novo Testamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas eu queria colocar a ênfase na maneira como nós devemos amar, que Jesus descreve: de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Ou seja, o Senhor está mostrando algumas características da vida humana que nós vamos explorar hoje. Mas ele começa com o coração, de todo o coração. O que é esse coração? O que significa, né? Quando a gente fala que eu vou dizer algo do coração, qual é o sentimento que vocês têm? Eu vou falar assim: eu estou falando hoje para vocês de coração. Qual que é o sentimento que vocês têm? Não é que é uma coisa profunda? É uma coisa do sentimento que reflete o nosso ser. Se eu vou falar uma coisa de coração, vocês vão prestar atenção. Eu falo: estou fazendo isso de coração. Estou falando isso para você de coração. Estou te dando isso de coração. Então, não é essa percepção que a gente tem, que realmente é algo muito profundo, que está no nosso ser, que nós estamos entregando realmente algo que diz respeito a nós mesmos, a nossa pessoa. E eu acho que é por aí que a gente começa, para entender o coração. Nós podemos ver claramente, irmãos, que a questão do coração, ela está no centro da Bíblia. O alvo de Deus é acertar o coração humano. É isso que Deus está focado. O alvo primário do Evangelho é alcançar o coração do homem. Não é? Você quer falar
quando você prega o evangelho, você quer falar para dentro do coração da pessoa, porque se a pessoa receber a palavra no coração, dali para frente é com ela, não é assim? Então, o alvo primário da palavra de Deus é o coração. Se nós lemos em Romanos 10, 8 a 13, diz o seguinte: porque o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a palavra da salvação, irmãos. A palavra está perto. A palavra que você recebeu, o evangelho que você recebeu, está perto de você, na tua boca e no teu coração. Porque a palavra, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Algo acontece interiormente e você expressa exteriormente confessando o Senhor. Mas a palavra, ela entrou no coração e no coração ela causou uma reação. Não é assim? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego. Graças a Deus, porque nós somos incluídos aqui. E uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos falando da salvação, irmãos. E ela começa com uma palavra pregada, um coração que recebe e uma boca que confessa. É um processo. Esse é o processo da salvação. E nós vemos então que essa palavra ela é recebida onde? No coração. Ok? Bom, na Bíblia, há mais do que 900 citações a respeito do coração. Isso só se a gente contar as citações diretas, falar só sobre o coração. Mas muitas vezes ela está subentendida com outros sentidos. Mas são 900 vezes que a palavra vem falar para nós: preste atenção no seu coração. Só nos Salmos são 120 citações. Salmos Salmos e Provérbios também são 90 citações. Porque esses dois livros, eles são palavras que vêm do coração e faladas para o nosso coração. Quando que a gente começou a nos chamar a atenção essa questão do coração, né? Nós estamos fazendo o nosso estudo de 2 Crônicas, né? Terminando, e a gente ficou muito impressionado com as situações dos reis, o comportamento dos reis. A maioria dos reis, uma boa parte, começava bem, né, o seu reinado e o seu relacionamento com o Senhor. E em um determinado momento, seu coração se desviava do Senhor, se desviava dos propósitos do Senhor. E nós víamos que as consequências eram ruins e péssimas para o rei e para a sua nação. Olha só, irmãos, que importância nós vemos nessa questão de um coração alinhado com a vontade de Deus. Então, isso nos chamou muito a atenção. Eu falei: Senhor, como é que está meu coração? Nossas comparações com os reis eram inevitáveis. Muitas vezes começavam bem e depois se desviavam. E nós? Muitas vezes nosso coração, num primeiro momento, Senhor, eu vou te seguir. Senhor, eu vou te amar. Senhor, eu vou fazer a sua vontade. E no andar da carruagem, a gente acaba se afastando. Nosso coração nem sempre está tão próximo do Senhor. Irmãos, então eu dei uma pesquisada assim na Bíblia e me chamou a atenção, por exemplo, o livro de Isaías. O livro de Isaías ele é muito emblemático, porque o livro de Isaías ele retrata exatamente
a época desses reis. E aí no livro de Isaías, o coração ele é exposto nas histórias do povo de Israel e nas profecias, porque o livro de Isaías é um livro histórico, mas é um livro profético também. E ali nós vemos muitos dos capítulos de Isaías, o Senhor escancarando o coração do povo de Israel, expondo, né, a dureza do coração. Ele fala que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Que perversidade a vossa, ele fala. Eles entendiam que Deus era Deus. Eles faziam os serviços sacerdotais, eles cumpriam as regras dos mandamentos, mas o coração deles se apartava, estava longe de Deus, e o Senhor considerava isso uma perversidade. É justo, porque o Senhor fala assim, olha, eu chamei vocês, tirei da terra do Egito, trouxe vocês para essa boa terra, essa é a boa terra que eu estou te dando, e vocês já se desviaram de mim, já se esqueceram de mim. Então nós vemos, né, a nação de Israel sendo exposta, porque é a nossa figura. Muitas vezes, nosso coração se esquece das bênçãos de Deus. Se esquece de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos levando. E a gente acaba vivendo a nossa vida local, a nossa vida cotidiana, achando que isso é tudo. E nós não estamos dando o valor devido àquilo que Deus é para nós. E também no livro de Isaías, irmãos, profeticamente falando, ele fala da queda de Lúcifer, representando um dos reis de Tiro, né? Reis de Tiro. E ele dizia assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado da terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui nós vemos a queda de Lúcifer, foi por causa do coração. O ego, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, nem quis ser maior do que o Altíssimo, mas quis ser semelhante, se assentar nos lugares celestiais. Irmãos, nós não compreendemos exatamente como isso aconteceu, né? Literalmente, mas a essência está aqui, algo no coração, e por causa disso, ele foi precipitado, foi lançado fora da presença de Deus. E também, no mesmo livro de Isaías, nós vemos sobre o falar profético da vinda do Messias, né? É um livro que fala muito sobre a vinda do Messias, falando sobre Jesus, né? Que o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar-vos boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e para proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, olha que interessante, meus. O livro de Isaías, ele nos mostra realmente a nossa história completa. Nós vemos a queda de Lúcifer por causa do orgulho do coração. Nós vemos o povo de Deus se afastando de Deus por causa do seu coração duro. E nós vemos uma promessa de salvação que o Senhor daria para aqueles que forem quebrantados no seu coração. Essa é a nossa história, irmãos. Esse livro aqui, ele mostra a nossa história perfeitamente, contando do começo, meio e fim, para que a gente possa, diante dessa história, reavaliar o nosso coração. Onde está o nosso coração? Então, se o centro do Evangelho, irmão, o foco do Evangelho é o coração, então o que é o coração, não é? Onde que está esse coração? Onde que ele fica, né?
A gente fala do coração, a gente pensa no órgão que está batendo no nosso peito, mas nós sabemos que figurativamente não estamos falando de outra coisa, né? Talvez a ligação desse coração espiritual com o nosso coração, talvez esteja no quão vital é nós cuidarmos do nosso coração espiritual. Porque se nós maltratarmos o nosso coração, não cuidarmos do nosso coração, ele vai morrer. Então, essa ligação, ela é muito interessante porque mostra a vitalidade, o quão vital é nós cuidarmos do nosso coração, tanto físico, mas principalmente espiritual. Então, nós precisamos entender, irmãos, né? O que é o nosso coração? Como que nós identificamos o nosso coração na nossa vida? Então, a Bíblia está cheia de versículos. Nós falamos lá 900 versículos falando sobre o coração. Então, a gente não consegue cobrir todos, mas eu queria alguns para a gente começar a entender o nosso coração. Primeiro, a gente vê lá em Mateus 9:4, ele diz: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, lhes disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Tá? Então, irmãos, agora, prestando atenção, agora é a nossa aula, tá? Quando fala, o Senhor faz uma repreensão, conhecendo-lhe os pensamentos, por que cogitas mal no coração? Então, nós entendemos, irmãos, que os nossos pensamentos, eles fazem parte do nosso coração. Está claro isso? Tá? Então, olha só, nós estamos construindo o nosso coração. O que é o nosso coração? Os nossos pensamentos fazem parte do nosso coração. Nossos pensamentos significa a nossa mente. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós raciocinamos, sim, faz parte do coração. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Ela vai revelando o ser humano. Primeiro dizendo que a palavra ela é eficaz a ponto de dividir alma e espírito. Então nós já compreendemos que alma é uma coisa e espírito é outra coisa. Ela consegue fazer a separação dessas duas coisas, alma e espírito. E é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, aqui novamente nós vemos os pensamentos estão relacionados ao nosso coração. É importante a gente entender essas funções, irmãos, porque quando a gente fala do coração, nós, a partir de agora, tá, nós vamos entender o coração de uma maneira ampliada. Não é? O coração não é somente um órgão de sentimento, que normalmente a gente acaba relacionando, mas ele tem muito mais do que isso. Então, os nossos pensamentos, eles fazem parte do nosso coração. E aqui ele fala também de propósitos do coração. Então, nós vamos ver uma outra questão também aqui, que é a questão das intenções, as motivações, as vontades. Vontades, os desejos. Em Daniel 1:8, na versão revista e corrigida, diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Assentou no seu coração. Ele determinou. Determinou. Não foi assim? Falou, ó, eu decidi, né? Outras versões falam decidiu firmemente, mas no original tem a palavra coração. Ele decidiu firmemente, assentou no seu coração não se contaminar. E essa posição foi um posicionamento diante do rei, que ele poderia morrer por causa disso. Então, nós vemos que as nossas vontades também fazem parte do coração.
para o bem e para o mal. O que nós desejamos? O que é que nosso coração deseja? O que é que nosso ser deseja? Muito bem. Então nós já vimos a mente, nós já vimos a vontade. Em Provérbios 15 diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então nós vemos também, irmãos, que a alegria e a tristeza, elas fazem parte do nosso coração. Acho que esse é mais fácil da gente entender. Assim, meu coração está alegre. Né? É uma expressão mais comum nossa. Né? A gente não costuma falar, o meu coração desejou tal coisa. Também costumamos falar, né? Então a gente acaba usando, sem perceber, as funções do coração, mostrando algumas funções da vida humana. Né? Um coração alegre formoseia o rosto. Então, nossas emoções, elas estão vinculadas ao nosso coração. E a nossa emoção, irmão, elas influenciam grandemente as nossas ações e as nossas atitudes, não é verdade? Eu estou triste, não vou na reunião. Eu estou alegre demais, né? Vou fazer alguma coisa. Então, o sentimento na vida humana é muito importante, porque ele é um regulador das nossas atitudes, das nossas decisões. Então, os sentimentos fazem parte do nosso coração. E João 14:1 diz o seguinte também: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nós já vimos esse versículo em outros estudos, né? Nós não temos que temer. Então, o medo é algo do nosso coração, é um sentimento. Então, irmãos, a gente consegue agora visualizar, né, essas funções: pensamento, as vontades, as nossas emoções. Né? Então, nós vemos que essas três características, essas três funções do coração, elas descrevem a alma humana. O que é a alma humana? É a nossa psique. A Bíblia descreve isso como a palavra grega psique, da onde veio a palavra psicologia. O psique do homem, ele é composto, né, segundo a palavra, tá, segundo a Bíblia, da sua mente, da sua vontade e da sua emoção. Mente, vontade e emoção é a essência do nosso ser. Se você quer descrever uma pessoa, descreva a alma dessa pessoa. Se você descrever o que ela pensa, como ela sente e as coisas que ela deseja, você vai fazer um retrato dessa pessoa. Pensa em si mesmo. A tua maneira de pensar é peculiar, é a sua maneira de pensar. A maneira de sentir é peculiar, é a sua maneira de sentir. As coisas que você deseja também é peculiar. Então, o nosso ser, a nossa pessoa, a nossa identidade, irmãos, é a nossa alma. Então, faz sentido nós entendermos que toda a nossa alma faz parte do coração. Então, de novo, nós estamos construindo a ideia de um coração. O que é o coração? O coração é a sua pessoa, na sua integralidade. Tudo que você é, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você deseja, isso faz parte do seu coração. Então nós começamos a olhar para isso e olhar o que isso tem a ver com a vontade de Deus. O que tem a ver com o coração de Deus. Porque Deus também tem um coração, Ele também pensa, Ele também sente, Ele também tem vontades. E Ele está olhando para nós, e como nós vimos, o foco e o objetivo do Evangelho é o nosso coração. Então, se Deus vai trabalhar nosso coração, Ele vai trabalhar nessas três áreas.
para começo de conversa. Mas tem mais. Tem mais. Em 1 João 3, 18, 22, o apóstolo diz o seguinte: filhinho, não amemos de palavra. Lembra que o Senhor Jesus falou que nós temos que amar a Deus e amar ao próximo, né? De todo o coração, toda a mente, toda a nossa vontade, toda a força, né? Então, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos a Ele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dEle o que lhe é agradável. Então aqui entra um outro aspecto mais subjetivo ainda. É um coração que nos acusa ou nos aprova. Essa função de acusar e de aprovar é do coração, mas já não é mais da alma humana. É um atributo divino, é uma característica do Espírito. A questão da nossa consciência, ela tem a ver com o espírito humano, que Deus usa para realmente acender uma luzinha vermelha, uma luzinha amarela primeiro, uma luzinha vermelha. Eu falo, ó, cuidado, cuidado. Não é? A consciência, irmãos, ela não só traz a questão da consciência moral das coisas. Tá? Fala assim, óbvio, quando nós pecamos, a nossa consciência nos acusa. Né? Então, é uma consciência moral. Mas eu digo que a consciência é muito mais do que isso. A consciência é a consciência de Deus. Se você tem a consciência de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida vai dizer, isso aqui não está certo. Então, lógico que toda vez que houver pecado, a consciência de Deus na sua vida vai revelar o pecado. Eu só estou querendo, irmãos, que vocês entendam que a consciência é mais elevada do que a consciência do certo e do errado. A consciência do pecado. A consciência do pecado, ela vai aparecer sempre, porque sempre que a presença de Deus houver na nossa vida, ela vai iluminar os nossos pecados. Eu digo isso porque na sociedade existe algo da consciência que impede a sociedade de se matar, não é? Porque existe uma consciência de que isso é certo e isso é errado. Mas nós estamos falando agora do homem regenerado. O homem regenerado, a consciência não é só do que é certo e que é errado. Porque a consciência do certo e errado vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu estou falando da consciência de que Deus está presente. Então eu falo assim, eu falo, cadê o Manuel? O Manuel está aqui. O Manuel está aqui. Agora eu tenho consciência de que o Manuel está aqui. Então eu não vou falar mal do Manuel. O Manuel está aqui. Entende, irmãos? Eu tenho consciência de que Deus está comigo. Como é que você vai agir se você tem consciência de que Deus está com você? É diferente. Entende, irmãos? Então eu quero elevar o nosso conceito de consciência. É a consciência de Deus, ok? A Bíblia continua. Em Hebreus 10, 19, fala assim, então, irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, se a gente teve só consciência do pecado, bom, é a primeira parte, que a gente trate dessa questão e nos limpemos diante do Senhor com o sangue de Jesus. Então aí, intrepidez para entrar nos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o Senhor está nos chamando para entrar com intrepidez na presença dEle, porque Ele nos dá o caminho para entrar, pelo sangue. Ok? Mas o que antecede isso? Um sincero coração. Coração limpo, coração puro, plena certeza de fé e o coração purificado de má consciência. Então nós temos um trabalhinho, né? A obra é do Senhor, quem limpa é o Senhor, é o sangue do Senhor que nos perdoa, é a morte do Senhor que nos livrou do pecado, mas nós precisamos reagir ao que o Senhor propõe e disponibiliza para nós. Se a gente quiser manter a nossa mente, nosso coração impuro, o Senhor não vai poder fazer muita coisa. Ele vem com o sabão, lembra a música das criancinhas? O sabão, o rostinho, né? O Senhor vem com o sabão, com a buchinha, vem com tudo. Mas se você não quiser tomar banho, o Senhor não pode fazer muita coisa. Então, de novo, né? O nosso coração, ele reage àquilo que Deus está fazendo. E aqui nós estamos falando a questão da consciência, né? E a consciência, então, ela não faz parte da alma humana. Ela faz parte do espírito humano. Eu queria representar isso de maneira mais gráfica. Ô João, pega na minha bolsa, por favor, um apontador. Irmãos, muitos já conhecem esse gráfico, mas os que nunca viram, eu acho que vale a pena a gente reforçar a explicação. Aqui nós temos uma representação do homem, composto pelo corpo, externamente, nosso corpo físico, que contata as coisas físicas, as nossas sensações, nosso olhar, nosso tato, e a gente contata as coisas físicas. Mais interiormente, nós temos a nossa alma, que nós vimos agora que é composto pela nossa mente, pelas nossas emoções e pela nossa vontade, né? Nosso ser concorda com isso? A gente consegue entender que a nossa alma, a vida humana está aqui. Nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção, ok? Mas também nós temos internamente no homem o espírito humano. E a gente, não vou mostrar os versículos, mas para cada parte disso aqui nós vimos algumas coisas da alma. Mas para o espírito também, existem 3 partes do espírito, é a comunhão, a intuição e a consciência. Né? A intuição, irmãos, a comunhão é aquela parte onde a gente decide buscar a Deus, sabe? Vou entrar em comunhão com o Senhor. O que significa isso? Eu estou em oração, eu estou na leitura bíblica, eu estou no momento de meditação na palavra. É quando eu decido me comunicar com o Senhor. E aí o que eu busco é a comunhão. Ela nos conecta a Deus. Quando nós nos conectamos a Deus e nós permanecemos na presença dEle, a gente começa a ter uma percepção de Deus. Quando você está diante do Senhor em oração, o Senhor começa de alguma maneira a tocar a sua vida, tocar a sua pessoa. E aí isso se chama a intuição. A intuição não é ter eu estou achando que vai acontecer tal coisa, mas essa percepção de que Deus está presente. Você chama a comunhão e na intuição o Espírito começa a falar no seu espírito, no seu interior. Eu falei, eu tenho o sentimento que o Senhor está me dizendo e está me conduzindo a tal e tal situação para eu tomar tais e tais decisões. É aqui, irmãos, que começam as coisas.
A gente não tem claramente, o Senhor não aparece para nós falando, eventualmente pode aparecer com voz audível, né? Fala assim, o Senhor falou comigo, daí você pergunta, mas como é que era a voz dele? Era voz de homem, voz de mulher, era alto, baixo? A gente não tem essa experiência, mas a gente sabe que o Senhor falou conosco. Então, essa intuição é uma percepção, né, de que Deus realmente está falando conosco. E quando essa percepção ela aumenta, irmãos, então aí a consciência ela é ativada. Então, de novo, aquela consciência que eu falei, não é a consciência só do certo e errado, é a consciência da presença de Deus. É a consciência de que essa comunhão aqui, ela aconteceu, o Senhor começou a falar e agora eu tenho a consciência, a convicção. É a substantificação. Você se lembra da fé? Que fala que é substantificação das coisas que não se veem? Aonde que ela substantifica? Na nossa consciência. Ela se torna real, ela se torna verdadeira, ela se torna, entre aspas, palpável. Isso, irmãos, acontece no nosso espírito. A consciência, ela é ativada. Uma vez que a consciência é ativada, irmãos, o próximo passo é ela agir com a nossa mente. É isso. O Manuel está aqui. Então eu começo a pensar a respeito do Manuel. Então aí a minha mente, a minha alma começa a trabalhar com as informações que eu recebi da comunhão com Deus. E eu começo a pensar nas coisas lá do alto. Não é isso que diz o versículo? Pensai nas coisas lá do alto. Que coisas lá do alto? As coisas que vieram, que passaram por aqui, vieram na minha consciência e agora eu estou pensando. Então, esse caminho é um caminho de mão dupla. Por um lado, o Senhor vem até nós, Ele se comunica conosco, e por outro lado, nós vamos até Deus, buscando a comunhão, buscando a face do Senhor, e há uma comunicação. O Senhor conversa conosco. Uma vez que a nossa mente compreendeu o que Deus está fazendo, o que vai acontecer conosco? A nossa emoção é ativada. Irmão, quando o Senhor fala conosco, qual que é a sensação? Uma alegria. É a paz. Não é? Gratidão. Nosso coração se enche de gratidão, porque o Senhor está falando conosco, irmãos. É assim. Então, nossa emoção ela é ativada. E uma vez que a nossa emoção é ativada, próximo passo, a vontade. Então, o que eu vou fazer com isso? O Senhor já conversou comigo, eu já compreendi, já entendi. O Senhor já me encheu o coração de amor, de alegria. Então, eu passo para a ação. Então, eu desejo, eu vou fazer alguma coisa. A hora que nosso coração, então, ele deseja fazer alguma coisa, a vontade decide, ele aciona o nosso corpo e o nosso corpo vai obedecer, daí você vai fazer o que Deus pediu para você. Então, a princípio, a vontade de Deus está nos céus. Quando ela passa por você, a vontade de Deus é feita na terra. Não é lindo isso, irmãos? Esse é o processo, é o ciclo. Esse é o ciclo do fluir de Deus na nossa vida. O Cambé passou o próximo, por favor. Então aqui eu destaquei em vermelho o que é o nosso coração. Agora faz sentido, né, irmãos? Nossa mente, vontade, nossa emoção e a consciência. Isso tudo aqui é o nosso coração. É nisso que o Senhor tem trabalhado diariamente na nossa vida. Ele quer o nosso coração. Então, o nosso coração, ele é tudo isso. Isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Se Deus deseja nosso coração, Ele deseja a nossa alma toda, nosso ser completo.
não é só o nosso sentimento de amor por Ele. Ele quer que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Ele quer que o nosso coração, na área das emoções, seja para amar o Senhor. Para reconhecer com um coração de gratidão, sabe? A gente sempre usa o coração para descrever o sentimento, né? De se sujeitar ao Senhor, porque nós reconhecemos a grandeza do Senhor. E aí nossa vontade vai ser fazer a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. Então essa não é a oração que o Senhor nos ensinou? Seja feita a sua vontade. Quem vai fazer a vontade de Deus na terra, irmãos? É Deus através de nós. Através do seu coração. Que a gente possa realmente compreender a extensão disso. Nós falamos aí da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção, nossa alma. E falamos também da consciência de Deus na nossa vida. Mas tem um outro item, pode deixar aí, tá? Tem um outro item que é muito, muito, muito importante, que é a fé, irmãos. Não é? A fé, onde que ela vai entrar aí nesse esquema todo, né? Porque Romanos 10:10 diz o seguinte: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele versículo que nós vimos. Com o coração se crê, e a boca faz confissão. O coração crê, a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, irmãos, nós estamos entendendo que o coração é isso daqui. Então, se ele está dizendo que com o coração se crê, a fé, ela está em todos esses aspectos. A palavra vem no nosso, vem para nós, eu falo, vem do nosso coração, que vem para o nosso coração. Nós reagimos a essa palavra. Né? Nós temos consciência, agora eu vou falar agora do incrédulo que está recebendo o Evangelho pela primeira vez. Ele recebe a palavra do Evangelho, né? A consciência dele desperta, ele fala assim, você é um pecador. Ele tem consciência de que ele é um pecador, a mente dele trabalha isso, eu reconheço que sou um pecador, o coração, o sentimento dele fala assim, desprezível homem que sou. O que eu vou fazer? E eu tomo uma atitude, eu desejo o Senhor. Então, com o coração se crê, irmãos. Quando o nosso coração ele é acionado, nossa consciência está ok, nossa mente entendeu, nossa emoção correspondeu e a nossa vontade, ela segue. O que nós fazemos? Nós abrimos o nosso coração. E aí Jesus vem, o Espírito vem habitar. Né? Olha que interessante, a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Não é aqui? Um Espírito. Porque Deus é Espírito, Ele está aqui. Mas Ele também está aqui. Ele também está na nossa consciência. Porque Deus é Espírito. E consciência é o Espírito humano. Mas a Bíblia diz também que Jesus habita no nosso coração. Por quê, irmãos? Porque uma vez que Deus está no nosso espírito e a consciência faz parte, olha só, quando Cristo toma conta disso daqui, ela transborda para a nossa alma. Então, o nosso coração, que é a nossa vida, que é o nosso ser, o nosso eu, fica cheio do Senhor. Então, aquilo que começou exclusivamente no espírito humano, ele transbordou para todo o nosso ser. Ou seja, transbordou para o nosso coração. E a porta de entrada está ali. Hebreus 3:12 a 13 fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Agora, irmãos, esses versículos, daqui para frente, todo versículo que fala do coração, vocês vão olhar com outros olhos.
né? Não aconteça, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, nosso coração, de novo, irmãos, está no centro da ação de Deus. Ele pode estar endurecido ou ele pode estar amolecido. O Senhor falou lá no Velho Testamento, vou tirar o teu coração de pedra, vou colocar um coração de carne, amolecido, onde o Senhor tem fluidez, Ele pode trabalhar em todo o nosso coração. Nosso coração, ele tem que estar aberto para o Senhor. Irmãos, ainda mais alguns pontos para a nossa reflexão. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então parece, né, irmãos, limpos de coração, então vamos lá. Especialmente na questão da consciência limpa que nós vimos em Hebreus, então vamos imaginar que essa consciência aí, ela é uma lente, né, é uma janela, que se ela estiver turva, que ela estiver suja, você não vai ver o que está do lado de lá. E o que está do lado de lá? Deus. Então os limpos de coração verão a Deus. Isso não é uma promessa para o futuro, essa é uma promessa para agora. Agora o coração tem que estar limpo, não é para ver Deus futuramente. Também veremos, claro, mas a aplicação dela pode ser instantânea. Limpa o coração. Mateus 6,21 diz o seguinte, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que palavra, irmãos. O que significa isso? O que você dá valor na vida? O que para você é importante? Aquilo que é importante para você, aquilo que você põe valor, que é o teu tesouro, aí estará o teu coração. A pergunta é, o Senhor está nesse lugar também? Então, é uma condição muito natural do homem. Ele coloca o coração naquilo que ele dá valor. Então, o nosso cuidado é realmente o que é que nós valorizamos. Ou o que é que nós deixamos de valorizar muitas vezes. A palavra, a comunhão, a presença do Senhor. Porque nós somos tão cheios de outras coisas, porque o nosso coração está cheio. Também tem aquele versículo que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, faz sentido agora? Coração, consciência, mente, vontade, emoção. O que está cheio? Essas partes do teu ser, está cheio de quê? O que ela tiver nessas partes aí, é que a tua boca vai falar. Lá em Romanos nós vimos, se no teu coração se eu crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aí é o lado positivo da coisa. Você trabalhar positivamente com as coisas de Deus. O inverso também acontece. Né? Se seu coração está cheio, você vai falar bobagem. Você vai falar coisas que não devem ou coisas que não são importantes. Ok? Aí o Mateus 15 fala exatamente, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então todas essas coisas, irmãos, elas estão aqui, ó, que você já concebeu e já executou. Mas aonde nasceu? Nasceu no coração. Todas essas coisas, né? Homicídio, depois que você matou, você já matou. Mas aonde começou isso? Começou no coração. Ok? Porque a boca fala o que o coração está cheio. E não só a boca fala, mas o corpo obedece aquilo que o coração comanda. Ok? Aí, por outro lado, eu vejo Davi falando o seguinte, de todo o coração te busquei. Salmos, nós vimos lá, tem 90 referências ao coração. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Palavras sábias de Davi. Guardo a tua palavra no meu coração
Então agora nós sabemos onde está o coração, né, irmãos? É o nosso ser, nossa pessoa. Então eu não guardo somente numa caixinha, mas eu penso, eu sinto, eu desejo, eu tenho a consciência da presença de Deus. Essa palavra, ela está neste lugar. Quando a palavra ela está neste lugar, ela nos guarda, né? Eu guardei as palavras no coração para eu não pecar contra ti. Por quê, irmãos? Porque se Deus toma conta desse lugar, não tem espaço para o pecado. Então, para isso, irmãos, só para a gente entender, porque eu fui buscar um pouquinho para trás, aonde começou essa história toda, né? Eu achei interessante fazer esse registro lá em Gênesis. Eu vou começar de trás para frente, para fazer sentido para vocês. No capítulo 6, falar sobre o capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 6 de Gênesis. Ou seja, nós estamos lá no começo da história humana, ok? No capítulo 6, versículos 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Capítulo 6 de Gênesis. Mal tinha começado a história da humanidade, o Senhor viu que a maldade havia se multiplicado, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Aí o coração de Deus ficou pesado, falei, que estrago que aconteceu. Ver que todo o desígnio do coração do homem era mau. Não era para ser assim, não é? Não era para ser assim. E aí nós vamos ver depois, daqui para frente, a história de Noé. Então o Senhor realmente quis mudar aquela era, achou graça em Noé e falou, eu vou separar um aqui para ver se daqui para frente sai uma. Não deu certo também, porque estava dentro do coração algo que contaminou o coração do homem. No capítulo 4, voltando um pouquinho para trás, né, na questão de Caim e Abel, irmão. Então, Adão, Eva, Caim e Abel. Olha, mais lá no início, né, diz o seguinte no versículo 5, com relação à oferta de Abel e Caim. Abel trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Agora nós já sabemos o que é que faz parte do coração. O que vocês me dizem? Caiu, irou-se e descaiu-lhe o semblante. Nós já sabemos que isso aí faz parte do coração. Então o Senhor olhou para o Caim e falou, o que houve? O que houve? Então o Senhor lhes disse, por que estás irado? Por que se descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos aqui, irmãos, o pecado à porta, né, do coração. Falou assim, ó, você está irado, você está insatisfeito. Ele falou, olha, cuidado. Ele poderia, nesse momento, ter reconhecido, a consciência ativada, pensado, realmente eu estou fazendo bobagem, mudar o sentimento e mudar a atitude. A história mostra que não foi assim. Ele matou o seu irmão. Dali para frente, uma nova raça surgiu, os descendentes de Caim, e aí nós vamos ver que é a nossa descendência. É a descendência da humanidade, da sociedade, que construiu cidades, que construiu armas para se cuidar, para se defender, que construiu instrumentos para se alegrar, porque eles não tinham mais alegria de Deus, que construiu cercas para se proteger, armas de ferro. Então nós vemos o retrato da sociedade do mundo, os descendentes de Caim, fora da presença de Deus.
porque o coração foi contaminado. E aonde aconteceu isso tudo, irmãos? Foi no Jardim do Éden. Quando nós vemos lá a queda, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer. Quem disse que a árvore era boa, né? Essa compreensão de que a árvore era boa veio da sua mente. Ela olhou para a árvore. Essa árvore é boa. Porque o Senhor falou que não era para ela comer, porque ela seria conhecedora do bem e do mal, né? Essa árvore era boa de comer, ela falou que era agradável aos olhos. Agradável, a emoção dela foi ativada. Olha que linda. E desejável para dar entendimento. Então ativou também a sua vontade. Ok? O que aconteceu? Todo o seu coração foi tomado. E ela comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Essa percepção de que estavam nus ativou a consciência. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Jesus: quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Quer dizer, nem foi nem a serpente, nem foi a mulher, nem foi o homem, foi a consciência ativada. Irmãos, nós vemos aqui essa história da queda do coração do homem. O homem caiu pelo coração. Essa é a origem. Então, quando nós vemos que nós caminhamos a humanidade caminha pelo mesmo caminho da queda, do coração contaminado, né? Jeremias fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, a constatação é essa, irmãos, que o coração contaminado pelo pecado, ele é desesperadamente corrupto. Você acha que tem alguma esperança para um coração contaminado pelo pecado? Não, a humanidade, irmãos, até tenta, usando a consciência moral, tentar ser bom, ser correto. Mas isso ainda é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele sabe o que é bom e o que é mal. Mas não vem de Deus. Não procede lá de cima. Procede da sua alma. Então, essa é a característica, a condição do coração caído. Mas em Ezequiel o Senhor fala assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Aí, irmãos, a restauração do coração, ela começa de dentro para fora. Começa no espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então, quando o Senhor entra no nosso coração, por meio do Espírito, Ele coloca o seu Espírito, o Espírito da vida dentro de nós. E aí sim, esse Espírito em nós pode transformar o nosso coração. Nós vivemos, irmãos, a realidade de um coração transformado. Ainda que nós ainda vivamos participando da natureza pecaminosa, ainda assim nós temos o caminho da vida, o caminho que nós vimos, que nós conectamos a Deus
o Senhor age através de nós, Ele purifica o nosso coração, Ele trabalha o nosso ser nesse ciclo que precisa ser ativado diariamente. Então, nós precisamos crer diariamente, irmãos, porque a fé é a ativação de todo o nosso coração a favor de Deus. Ok? Acho que isso nos ajuda, sabe, irmãos, a nós, quando falamos de fé, não é uma coisa tão subjetiva, mas é a nossa compreensão da presença de Deus, a nossa entender o que o Senhor está querendo de nós, nós reagirmos com a nossa emoção e termos uma atitude proativa com relação a Deus. Isso é a fé, irmãos, é todo o nosso coração se voltando para Deus, né? Então, para que Deus realmente habite, né? Efésios 3:17, que Deus habite no nosso coração pela fé, não é isso que diz? É isso, habite no nosso coração pela fé. Então, a fé é essa ativação de todo o nosso coração para abrir essa porta para que o Espírito de Deus ele possa permear todo o nosso viver. Essa vida, irmãos, é uma vida de mão dupla. O coração é uma via de mão dupla. Nós nos comunicamos com Deus, parte daqui para lá, mas também Deus se comunica conosco. Então tem hora que nós não estamos buscando a comunhão, mas o Senhor vem na nossa consciência, né? E Ele fala assim, ó, eu estou aqui, eu estou aqui. Opa, isso muda o nosso coração, não é assim? Quando a presença de Deus, nós percebemos a presença de Deus na nossa vida, o nosso coração muda. E aí todo esse ciclo se transforma positivamente, porque o mundo trabalha o coração no processo negativo. O que pensa é maldade, o que sente é um amor próprio, egoísta, ou ódio pelas pessoas ou pelas situações, e o desejo ainda são desejos carnais. Então esse é o ciclo do coração carnal. Mas nós somos espirituais, porque nós já fomos regenerados pelo sangue do Senhor. Então, o coração, irmãos, é o guardião do nosso ser. Um coração voltado para o Senhor protege a nossa vida, irmãos. Porque a nossa vida é o nosso ser, é nossa personalidade, nosso ego, nossos sentimentos. Isso daqui precisa ser salvo constantemente pela presença de Deus. Então, se o nosso coração está aberto ao Senhor, Ele realmente vem fazer esse trabalho em nós. Então, a gente pode dizer que o coração é a válvula, né, que abre e fecha, abre e fecha. Se você fecha o seu coração, o Senhor não pode fazer nada. Entende isso, irmãos? Abre o coração, permite o Senhor permear toda a nossa vida. Outra coisa interessante, né? Quando o Senhor ele fala que Ele quer um coração puro, então Ele tem que trabalhar todos esses aspectos. Os nossos pensamentos precisam ser purificados, os nossos sentimentos precisam ser purificados, trabalhados, elaborados com o Senhor. As nossas vontades, eles precisam ser voltadas para o Senhor. Tem que escolher o Senhor. Escolher e obedecer são duas coisas fundamentais na nossa vida cristã. Escolher o Senhor e obedecer o Senhor. Fora disso, as suas vontades certamente vão ser voltadas para si mesmo. Assim, nossa emoção, né? Amar, gratidão, desfrutar de Deus faz parte da nossa alma. E o Senhor, a gente fala muito sobre o desfrute da boa terra, quando a gente estuda lá 2 Crônicas, né, os livros dos reis, desfrute da boa terra. Né? O Senhor, Ele se disponibiliza para nós como um desfrute, e o desfrute é na nossa alma, no nosso coração. Irmãos. E é para que a gente possa desfrutar do Senhor. E também essa questão da consciência estar sensível para que, ao menor sinal
de contaminação a gente possa limpar. Então, o Senhor tem essa capacidade de nos purificar. Que mais? Outra coisa interessante, irmãos, o coração, nós vimos que a mente faz parte do coração, correto? Muita gente tem uma mente muito desenvolvida, grandes pensadores, grandes estudiosos, né? Então, na mente está o intelecto, né? Pode ser até que a pessoa seja um grande estudioso da palavra ou um teólogo que conhece profundamente a palavra, mas está nessa região do seu coração que é a mente. Mas se a gente transforma isso tudo no coração, esse conhecimento que está na mente, vira, aquilo que é conhecimento, vira revelação. São coisas que eu posso pegar na Bíblia e falar tecnicamente todos os versículos, aonde foi, o que aconteceu historicamente, tudo. A gente pode pegar uma palavra e falar assim, isso é revelação de Deus. Porque é no coração que Deus se revela. Então essa informação que está disponível, ela vira vida. Na palavra, nós vamos para a palavra para buscar vida e não conhecimento. Muito bem, vamos lá. A fé, ela começa no coração, o amor procede do coração e Cristo é recebido no nosso coração. De novo, essa ampliação do sentido do coração é para ser prático, para que a gente realmente possa permitir que o Senhor ele possa trabalhar em todas essas áreas, porque nosso coração, irmãos, é onde nós travamos as maiores batalhas, não é? E a maior batalha é contra nós mesmos, contra o nosso ego, nosso coração endurecido. E é para isso que o Senhor tem trabalhado o nosso vida. Então, nós precisamos escolher um coração que busque o Senhor, onde nós podemos ter discernimento espiritual. O homem espiritual, que é aquele que usa o coração, ele discerne as coisas espirituais. E no coração, irmão, é o centro do amor e da comunhão com o Senhor. Começa lá. Então nós podemos desfrutar da presença do Senhor, e quando nós desfrutamos da presença do Senhor, e isso acontece no nosso coração, nós podemos desfrutar do amor de Deus. Ele se expande, ele preenche todo o nosso coração. Então, quando nós entendemos agora que o amor de Deus enche o nosso coração, ele enche a nossa vida, irmãos. Enche a nossa pessoa. E é um lugar onde o Senhor, onde ocorre a nossa consagração. Diante disso tudo, irmãos, nós vamos olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu preciso me consagrar novamente. Meu coração precisa se converter novamente. Meu coração precisa te amar novamente. Meu coração precisa te desejar, fazer a sua vontade, buscar a sua face, levar o Evangelho, amar as pessoas. Nós começamos mostrando lá que o resumo da lei é amar a Deus de todo o coração. Agora vai fazer outro sentido. Amar a Deus, o Senhor falou assim, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, tudo aquilo lá, de toda a sua alma, que é uma parte menor, de todo o seu entendimento, que é uma parte menor ainda, e de toda a sua força. Olha que interessante, irmãos. De todo o coração, tudo. De toda a sua alma, só a sua pessoa. De todo o seu entendimento, a sua mente. Então, o que ele está mostrando aqui, irmãos? Que você precisa realmente, você precisa decidir o que você quer fazer. Que o teu coração acompanha. Porque a mente ele está no coração e está na alma. Mas ele reforçou 3 vezes, então, o coração, onde está a mente, a alma, onde está a mente, e todo o teu entendimento, que é a sua mente. Você precisa ter consciência disso, irmãos. Precisa ter realmente convicção disso. E aí ele fala assim, de toda a sua
força. O que é a força? É a fé. É juntar tudo isso e entregar ao Senhor. Então, é algo absolutamente proativo, algo intencional. Amar a Deus não é ter um sentimento por Deus, mas é compreender perfeitamente a vontade de Deus. E porque eu compreendo, todo o meu coração funciona a favor de Deus. E aí Jesus vem e acrescenta mais um item. Você entendeu o que você tem que fazer com Deus? Agora faça isso com o teu próximo. E você só vai conseguir fazer isso com o seu próximo se você resolver primeiro o seu problema, do teu coração, com o Senhor. Que Ele limpe nosso coração, que Ele varra do nosso coração todas as impurezas, que Ele tire, Senhor, tudo entulho do nosso coração, tudo que possa estar impedindo aquele Espírito que está que nós recebemos no nosso Espírito se expandir para o nosso coração e ele ser governante na nossa vida. O que Deus deseja, irmãos, é que realmente a nossa vida, nosso coração, seja governado por Deus, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Amém?